Hoje é 30 de outubro de 2015. O cronista não tem tido tempo de escrever as crônicas. Dentro de tal contexto, e com imensa teimosia, é melhor dizer, porque não há tempo para deixar por escrito aquilo que nos vem à mente. Lido o jornal de hoje de manhã, se pode ver o retrato de uma reunião de Lula, ex-presidente, com o Diretório Nacional do PT. Lula tem sido perseguido com ou sem razão, quizá com razão, mas isso não compete a um cronista e a jurista qualquer. Isso diz principalmente com a distribuição igualitária da justiça. E a justiça ainda não disse. E se o Poder Judiciário não disse, não se pode dizer. Dentro de tal aspecto, é curioso contar o que saiu nos jornais sobre essa reunião de Lula. O ex-presidente, diga-se de passagem, ciclopicamente versado na arte de ironizar quando quer fazê-lo. Traça ironia sobre a própria perseguição que se lhe faz e a família. Disse Lula no meio da sua manifestação ao PT. Lula, no dia 29, diante da direção do partido, disse o seguinte respeitante às investigações envolvendo sua família. É tudo muito incerto. Tem 19 pedidos de impeachment, denúncia contra o presidente da Câmara, denúncia contra o presidente do Senado, denúncia contra o filho do Lula, denúncia contra o Lula. Aí diz o ex-presidente, ainda tenho mais 3 filhos que não foram denunciados, e 7 netos. Porra, diz o presidente, não vai terminar nunca nisso. E conclui, e ainda tem uma nora que está grávida. Todo mundo riu muito. Mas, disse Lula em sequência, sobre suspeita contra uma nora sua. Me criaram um problema desgraçado. Tenho 4 noras e disseram que uma recebeu 2 milhões. Agora se perguntam, quem está rico aqui na família? Daqui a pouco uma abre processo contra a outra para repatriar o dinheiro, disse o petista. Então, o ex-presidente é capaz de fazer piada sobre a sua própria expectativa de infelicidade. Dito isto, o cronista liga essa manifestação do ex-presidente àquilo que lhe pareceu muito importante ontem, com o subtítulo do jornal O Estado de São Paulo. O Brasil é o maior produtor de frango do mundo. O frango, a galinha, já existia ao tempo de Cristo. Se a memória não falha ao cronista, o nome científico da galinha é galos domésticos ou coisa parecida. Mas é uma notícia importante porque, além desse problema seríssimo que estamos ultrapassando, o problema do petróleo, do mensalão, do Satyagraha lá atrás e de outras incursões policiais inominadas, o Brasil é um grande produtor de frango no mundo inteiro. O cronista deve dizer que tem uma enorme incomodação com a existência da galinha do frango, do tempo da sua avó espanhola. O cronista já disse isso algumas vezes. Quando era pequeno, a avó espanhola deste antigo advogado criminal matava a galinha tossidando-as pelo pescoço. Não lhes cortava
O gogó não, apenas balançava no ar a ave, e enquanto a balançava, destroncava o pescoço do bicho. E as garras, são 4, ao que parece, ficavam tremulando no ar, coisas horríveis. É por isso que o cronista não come, em hipótese alguma, carne de galos domésticos. Mas é uma notícia importantíssima. O resto fica tão contínuo que acaba virando rotina. Todos os dias aparece uma notícia sobre uma conduta meio extravagante, ou da Polícia Federal, ou do Poder Judiciário, ou parecendo acontecimento análogo. Ontem ou anteontem intimaram o filho do ex-presidente à noite, 23 horas, 23h30, saindo do aniversário do pai, ou coisa assemelhada. O menino foi agraciado com uma intimação da Polícia Federal. Esperaram que a festa terminasse e resolveram dar uma madrugada estranha ou satânica ao moço. Com culpa ou não culpa, pouco importa. Aquilo deveria ter sido feito à luz do dia, como manda o Código de Processo Penal. A casa do indivíduo é seu asilo, aquela coisa toda que está na Constituição e que ninguém respeita hoje, muito menos a polícia quando manda invadir ou quando invade escritórios de advogado. Então, dentro desse subcontexto de o Brasil ser o país mais produtor de frangos e galináceos do mundo, veio a notícia sobre a piada do ex-presidente Lula, culpado ou não, pouco importa ao cronista, isso o Poder Judiciário é que há de dizer, fazendo blague sobre suas 7 netas. Há um filme italiano até com esse nome, Siete Bellezze, Pasqualino Siete Bellezze, qualquer coisa assim. E, afora isso, surge no consultor jurídico um artigo extremamente preciso sobre Auschwitz, o modelo nazista lá atrás, com inumação e queima de judeus aos milhões. Esse artigo tem um título: Ignorando o passado, processo penal brasileiro vive Aufklärung nazista. Ou seja, o processo penal brasileiro está a reviver o procedimento penal daqueles tempos. Crime é aquilo que ofende o são sentimento do povo alemão. Essa crônica é escrita por Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, professor titular na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. O Paraná tem extraordinários penalistas, pontificando lá René Ariel Dotti, de quem fui amigo lá atrás, muito tempo atrás, cuja casa visitei, e hoje está descontínuo nas suas cheganças ou nos seus afetos. É preciso que se diga que eu tenho uma profunda admiração por René Ariel Dotti, dos maiores penalistas que o Brasil teve e tem, ainda muito vivo, enérgico e pontificando na doutrina do direito penal brasileiro moderno. E diz Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, numa parte muito reacesa no texto, diz ele: vive-se no Brasil de hoje uma situação paradoxal. Tem-se uma aparente liberdade, mas ela não é dimensionada para se respeitar as regras, e sim para se fazer o que se quiser, máxime por parte dos órgãos do Estado. Quando isso se conjuga com os órgãos do poder, repete
o jurista, mormente os jurisdicionais, a hermenêutica na conduta de muitos vira um brinquedo pelo qual se interpreta como se quiser, dando aos textos os sentidos próprios, suas próprias verdades. Em síntese, o eminente professor paranaense repete aquilo que o cronista vem dizendo há muito tempo. O processo penal brasileiro está caminhando para um nazismo teórico, extrapolando em muito as tradicionais regras que protegem as garantias e direitos individuais dos cidadãos. Não se sabe se os juízes querem que isto continue assim, ou se os juristas têm receio de que isto não seja assim. De qualquer forma, a advocacia brasileira está com muito medo do que pode acontecer. A partir do Ministério da Justiça, quando Márcio Tomás Bastos era ministro, Márcio Tomás Bastos criou ou aumentou o potencial de um monstro hoje sagrado, que é a Polícia Federal. A Polícia Federal, agora, odiernamente, está praticamente a desafiar o próprio Ministério da Justiça. Faz o que quer, dentro da legalidade ou fora da legalidade, ou desafiando a própria autoridade do Ministro da Justiça, mas as eventualidades não estão surgindo boas nesse ambiente. É preciso ter muito cuidado, porque a Polícia Federal, embora sendo um órgão normalizador das relações entre o Estado e o bandido, às vezes se desincomoda do respeito à legislação e desafia abertamente o poder do próprio ministro da Justiça. É isso, em outros termos, que o jurista paranaense diz, sem dizer, e que este cronista, com a sua desvestida capacidade de afirmar verdades, reduz a um território mais robusto, mais concreto, mais rude talvez, mas recomendando cuidado a todos. Nós estamos caminhando perigosamente para a terra do nada, para o território do nunca, nunca se respeitar aquilo que a lei manda que seja respeitado. E tenho dito,